Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha ao encontro da necessidade de cada um, de todos nós, de vocês, de mim, de todos nós. E ele vem, ele sempre fala. O Espírito Santo é que nos guia. Ele é o condutor dessa obra maravilhosa da salvação. Bem, eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que muitas pessoas, como acontece com todos nós, todos, 100%, mas todos nós sempre carregamos com a gente. Nós carregamos a dúvida, algum questionamento, alguma pergunta. E vale a pena você saber o seguinte, que o povo de Israel, toda a história de Israel retrata a história do cristianismo também, porque o Israel é o pano de fundo, digamos assim, da igreja do Senhor Jesus, da igreja cristã. E antigamente, e até hoje, o que tem acontecido em Israel? O povo judeu normalmente não lê a Bíblia, não toma conhecimento dos seus direitos e deveres para com Deus. Então, tudo que ele quer fazer, ele pergunta ao rabino. O rabino é uma espécie de guru, ou um líder espiritual, ou um pastor, ou um bispo, não sei. Mas ele é um líder que conduz o seu rebanho. Então, ele se entrega ao aprendizado da Sagrada Escritura e se torna o líder da pessoa ou das pessoas que vêm até ele, de cada comunidade. Então, cada lugar, cada cidade, cada estado, cada país tem lá o rabino. E os judeus, qualquer que seja a dúvida, qualquer que seja o negócio que vai fazer, consulta sempre o rabino. E esse é o grande problema de Israel. E tem sido grande problema dentro da igreja cristã. E eu queria que você, amiga e meu amigo, tivesse conhecimento disso, para que você não venha incorrer no mesmo erro que os judeus. Porque os judeus comem nas mãos dos rabinos, assim como muita gente, muitos cristãos comem nas mãos dos seus respectivos pastores, bispos, líderes espirituais. E isso é um gravíssimo erro. Gravíssimo erro. O texto sagrado diz que o povo, Deus falando, meu povo sofre por falta de conhecimento. Não o conhecimento deste mundo tecnológico, científico, mas o conhecimento da vontade de Deus para ele. Como é que eu vou saber a vontade de Deus para mim, ô bispo? Essa é a pergunta. Será que eu devo fazer isso, fazer aquilo? O que eu devo fazer? Muitas pessoas perguntam, bispo, mas por que isso, por que aquilo? Eu lembro
quando estava iniciando na fé cristã, e eu cheguei para o meu pastor, o bispo, e perguntei para ele, ô bispo, me diz uma coisa, eu tenho uma dúvida. E ele então prontamente se prontificou a ouvir. E eu disse, eu queria saber se Salomão foi salvo, porque ele fez tanta coisa errada. Aí ele, muito sabiamente, respondeu, Deus sabe. Deus sabe. Sim, Deus sabe. E eu pensei comigo, mas eu não sei, eu queria saber. Mas ele só deu essa resposta e foi embora. Eu fiquei na mesma. Então, muitas pessoas têm questionamentos, assim, muito infantis. Querem saber coisas insignificantes, ou melhor, às vezes são significantes para elas, mas não tem o valor prático do dia a dia. É claro que tem muitos questionamentos que as pessoas fazem e que, obviamente, são muito importantes serem solucionados, dirimidos as dúvidas. Mas o que eu queria que você soubesse é que no meu desenvolvimento da fé, eu fiquei assim, cheio de dúvidas. Dúvidas não com respeito à minha salvação, não com respeito ao batismo com o Espírito Santo, não com respeito à minha vida com Deus, porque isso eu tinha certeza. Eu tinha uma plena convicção de que Deus era comigo. Mas aí eu coloquei na cabeça nunca mais perguntar nada a ninguém a respeito das minhas dúvidas. Eu colocava as minhas dúvidas diante de Deus. E quando ele achasse por bem me responder, então ele me responderia. Pronto, eu fiquei satisfeito. E é essa a fé que eu aprendi com Deus. E essa é a fé que eu quero que você aprenda a vivenciar. Porque no mundo da religião existem os gurus da fé, os gurus espirituais. E essa é a razão porque muitas pessoas não desenvolvem na fé. Essa é a razão porque muitas pessoas perdem até o contato com a fé, porque ficam na dependência de seus gurus. Tudo que o guru fala, ela vai fazer. Eu lembro que numa determinada igreja havia um homem e ele tinha um negócio pequeno. Esse homem era muito sincero, um homem correto, bacana, espiritual. Mas ele, coitado, lhe faltava a sabedoria. Porque um dia uma profeta que se levantou no meio da igreja disse para ele, olha, não é bom você fazer isso, hein? Faça aquilo. Deu uma dica dos negócios dele. E ele obedeceu. E o negócio dele começou a prosperar, crescer, avançar. E ele abriu uma loja, 2 lojas, 3 lojas, etc. Ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Foi ganhando muito dinheiro. O que foi que aconteceu? Ele chamou aquela profeta para trabalhar consigo. E aí, ele não fazia nada sem consultar aquela profeta. Conclusão, esse homem teve desastres horrorosos na vida dele. Eu não vou entrar em detalhe, para não identificá-lo. Mas esse homem acabou morrendo com câncer. Aí eu fiquei a perguntar, poxa, mas ele não era um homem espiritual, ele não era um homem sincero, fiel e tal. Mas por que
ele morreu assim. Eu perguntava, não para ninguém, eu perguntava para mim mesmo. Mas aí, buscando mais informações a respeito daquela situação, porque eu precisava saber, porque eu estava trabalhando com pessoas, eu precisava saber qual é o modus operandi que o diabo usa para enganar. E essa é a realidade. O diabo faz um favor para você, amiga e amigo. E às vezes você pensa, aquela pessoa é uma maravilha, olha que homem de Deus, olha que mulher de Deus e tal. E então você passa a confiar a sua fé naquela pessoa. Você já deixa de lado a palavra de Deus e começa a ouvir a palavra do diabo vestida de santa. Essa é a realidade. Então, ô bispo, o que eu faço? Eu tenho minhas dúvidas, eu sei, muita gente tem suas dúvidas, como eu também tenho, mas as minhas dúvidas eu entrego na mão de Deus, espero a resposta. Só isso. Aí, se você ler o texto sagrado, você vai ver que o próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos: ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Você entendeu? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quer dizer, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não têm condições de ouvir. Agora tem que esperar, tem que esperar. Aí ele emenda dizendo, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Pronto. Acabou. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo se incumbe de dirigir aquela pessoa, de dirimir as suas dúvidas que elas precisam. E outras, elas têm que esperar. Porque não é o momento certo, não é o momento que elas podem suportar. Então, ele espera o momento certo de nós podermos suportar as revelações. Por exemplo, eu digo para vocês, por experiência pessoal, que muitas dúvidas nós tínhamos. Muitas coisas eu lia na Bíblia e não entendia nada. Zero, mesmo tendo o Espírito Santo. Mas eu ficava esperando. Eu trazia no meu peito aquela consciência, meu Deus, eu não entendo isso aqui. O que significa? Eu perguntava para Deus. E você pensa que ele me dava a resposta na hora? Não. Passados dias, um belo dia, aquela palavra, aquela pergunta, aquele questionamento, aquela dúvida que eu tinha sobre aquele texto sagrado, ele me dava a revelação. Então ele me deu na hora certa, na hora dele, não na minha hora. Então, amiga e amigo, não seja infantil. Não seja, você tem que ser sábio, para poder conduzir a sua fé de acordo com a palavra de Deus. Se houver dúvidas, pergunte ao Espírito Santo e deixe-o dar a resposta. Porque se você pergunta para mim, eu não vou saber.
Há coisas que eu sei, mas eu sei o mínimo. Eu não sei tudo, eu sei coisas pequenas. O que eu sei, eu tenho passado para vocês. Tudo que Deus tem me dado, eu tenho passado para vocês. Tudo. Para todos. Não só para os pastores na Igreja Universal do Reino de Deus, mas também para os pastores de outras denominações, como o Uni Igrejas Converge. Nós falamos, nós temos mensagens, falamos. Aquilo que Deus me dá, eu dou para todo mundo. Porque o meu interesse é que o meu Pai seja santificado por muitos, não apenas por alguns. O nome dele tem que ser santificado por todos os que o seguem e servem. Mas para isso, todos têm que ter ouvidos para a voz do Espírito Santo. Porque, como Jesus disse, eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não têm condições de ouvir. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então isso é uma fé inteligente, minha amiga e meu caro amigo. A fé inteligente não pauta a sua vida, nós não pautamos a nossa vida em cima das experiências alheias ou das informações do homem, que pode ser espiritual. Eu posso dar uma informação para você, uma resposta para você, tirar uma dúvida sua, e, de repente, essa dúvida que eu tento tirar, ela se torna uma dúvida ainda maior. Por quê? Porque eu sou humano. Eu não posso tirar uma dúvida de uma coisa que é eterna, que é a palavra de Deus, a não ser que eu esteja convicto daquilo, a não ser que eu mesmo esteja, como se diz, confiante naquilo. Então, você que me ouve nesse momento, não seja refém de gurus da fé. Não seja refém de ninguém, senão do Espírito Santo. Ele que é o Senhor. Nós somos todos servos, portanto, sujeitos a falhas, a erros. E isso pode afetar a sua vida. Na Igreja Universal do Reino de Deus, nós temos lutado, orado, clamado, orientado, gastado tempo para dar aquilo que Deus nos tem dado. Se você tiver alguma dúvida, pergunte a Ele. Se, caso nós tenhamos uma informação para você que não bate com a palavra dele, então não aceite, não aceite. Não aceite gurus da fé. Por favor, minha amiga, meu amigo, para que você preserve a sua fé pura. Ela não precisa ser grande, ela precisa ser pura, de qualidade. Uma fé simples, mas pura no Deus vivo. Isso se chama fé e confiança em Deus. Se você tem uma dúvida, alguém me perguntou, bispo, como é que eu posso saber se meu nome está escrito no livro da vida? Eu não sei. Como é que eu vou saber? Quem escreve o nome não sou eu, é Jesus. Pergunte a ele. Então, não faça perguntas, não deixe perguntas, ou não fique se amarrando em perguntas que só Deus pode responder. O livro é da vida. Só quem tem acesso ao livro da vida tem o poder de dizer quem é quem está, quem não está.
Uma coisa eu sei e tenho certeza. O meu nome está lá escrito. Por que eu tenho essa certeza? Não porque eu sou bispo, não porque nós estamos liderando um trabalho grande, não. Mas porque o Espírito Santo testifica com o meu espírito que o meu nome está lá escrito. A Bíblia fala isso, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E óbvio, se eu sou realmente filho de Deus, meu nome está escrito lá no registro sagrado, eterno. Assim como o meu nome está escrito no cartório aí do mundo. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Aprenda a viver pela fé. Viver pela fé não é viver de emoção, não é viver de sensações, de sentimentos. Viver pela fé é viver crendo naquilo que está escrito, independentemente das circunstâncias, independentemente das situações. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus.